Uma boa tarde a todos. Sabemos que nós estamos vivendo num mundo nervoso, apressado, acelerado, caótico e competitivo. Parece que 24 horas é muito pouco para tudo que nós temos que fazer, né? Parece que o tempo está brigando com a gente. E nunca, gente, a gente precisou de tanta serenidade, calma, paciência, aprendermos a esperar no tempo de Deus. Por isso, gente, que nesta tarde, com muita alegria, que nós estamos novamente recebendo esse casal, a Jo e o Rose e o Tiago, que vai trazer para a gente um tema tão importante e atual. Espera no Senhor, anima-te. O Roosevelt, para quem não conhece, é um grande colaborador da doutrina espírita. Ele é escritor, ele é palestrante, né? Sai de Barra Bonita, percorre várias cidades, ajudando a divulgar a doutrina. Então a gente fica muito contente em novamente poder tê-lo aqui conosco, né? E nós hoje, gente, também temos aí a alegria de ter a Santa, que hoje vai novamente, como a gente lembrava das palestras, fazer a abertura cantada para nós, né? Mas antes dela fazer essa abertura, nós também queremos fazer um convite. A gente fica tão contente de ter vocês aqui conosco, que depois da palestra, né, a gente alimentar o nosso espírito, é a hora de alimentar o nosso corpo. Fiquem com a gente, para a gente confraternizar junto, né? E vocês também vão estar lá com os livros, né, Jo? E depois também está ali o Roosevelt e a Jo com os livros, tá, gente? Um melhor que o outro, tá? Eu acredito que vocês vão adorar. E amanhã também ele dá continuidade a essa série de palestras no Centro Espírita Operários da Verdade, às 10 horas da manhã. Né? Então, quem gostar hoje da dose, pode repetir um pouquinho amanhã, que ele traz outro tema, viu, gente, tá? E então, antes da gente começar, queremos então primeiramente agradecer a essa espiritualidade, porque sem eles nada disso seria possível. Agradecer lógico ao Roosevelt e a Jo por estarem aqui conosco, dividindo todo esse aprendizado. A todos vocês que também estão aqui. E nesse momento, antes da Santa então iniciar com a prece, nós então vamos pedir a essa espiritualidade presente que ilumine a todos nós. Ilumine sim o nosso querido palestrante, para que ele possa passar todo esse aprendizado e juntos, né, ilumine a nossa mente para que possamos assimilar e principalmente envolva o nosso coração para que a gente possa no dia a dia colocar em prática. Santa, por favor. Boa tarde a todos, queridos irmãos e irmãs, todos sejam muito bem-vindos nessa tarde maravilhosa. Nós temos certeza do quanto nós aprendemos através das palestras dos nossos livros, né? Eles trazem esses livros maravilhosos, nós aprendemos muito através disso. Sendo assim, é com muita alegria que nós recebemos esse casal lindo aqui conosco mais uma vez, né? E então todos, não eu, não é a Santa que vai fazer a abertura, mas vocês também, todos unidos em uma só voz. Esse coral é o mais lindo que existe, é o nosso, né? Cantando a prece que Jesus nos deixou, Pai Nosso. Quem não sabe Pai Nosso, né? Cantem comigo. Santificado
vamos ter uma tarde maravilhosa. Eu acho que ainda nós estamos ainda no mês dos pais, né? Vamos lembrar dos nossos pais, tanto os que estão encarnados como aqueles que já se foram. Eles também recebem a nossa música, né? Muitas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera estrepulia, e mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava meio toada, seu olhar no sol poente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava meio toada, seu olhar no sol poente. Correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora falam do desquite ou do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Tem muitos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e dos carinhos entre seus pais. Seus pais se amassem, o divórcio não viria. Chame a isto de utopia, que eu a isto chamo paz. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chame a isto de utopia, que eu a isto chamo paz. Tiago? Quem não assistir agora vai ver na Rede Globo mais tarde.
Boa tarde aos amigos, aos irmãos. Que Jesus nos permita hoje experimentarmos a sua paz. Iniciamos agradecendo aos companheiros desta casa pelo trabalho que desenvolvem. A observação da vida à nossa volta deixa claro que todos que aqui estão à busca de dias melhores. Dias estes que apenas virão com a prática daquilo que Jesus nos indicou através do Evangelho. Isso faz com que o trabalho dessa casa ganhe valor, ganhe importância. Aos trabalhadores, dirigentes e voluntários dela fica a nossa manifestação de gratidão e de respeito. A vocês que estão aqui hoje, em particular aqueles que estiveram conosco ontem e hoje novamente estão aqui. Ver as pessoas com disposição a renunciar a outros compromissos que sempre existem para estar na casa espírita, desperta em nós que as pessoas estão prontas para receber a mensagem de Jesus e dar vida a elas. Aos espíritos amigos, porque sobre eles fica o mérito de qualquer benefício que essa reunião possa nos trazer. Isoladamente, a minha companheira pela cumplicidade caridosa, onde fica evidente em tudo aquilo que eu realizo. Trabalhamos. Todas as nossas obras escritas, todas as palestras, elas cintilam em volta de um elemento único: nós. Tudo que é problema nosso e nós temos que resolver para a nossa vida vira palestra, vira livro. Porque essa é a maneira que nós encontramos, já que vamos estudar o problema, que ele então gere benefício a outras pessoas. Então, esta exposição de hoje, não diferente das demais, ela se assenta em problemas que nós passávamos. Nós fazemos as palestras baseado nas nossas experiências e necessidades. A palestra, então, é para nós. Mas é comum, no final das apresentações, da palestra, quando acaba tudo, sempre chega alguém e fala assim: você fez a palestra para mim, né? Eu digo foi, mas não foi, foi para mim. Mas os nossos problemas são muito semelhantes. A vida sendo caracterizada por provas, expiações, obstáculos e dores, ela faz com que todos nós venhamos a experimentar situações mais ou menos parecidas. Por isso que a aquisição, o êxito de um deve auxiliar outro, porque as nossas provas também estão todas mergulhadas dentro de situações muito parecidas. Se nós pudéssemos ou tivéssemos como colocar um elemento central no que nos trouxe a esse planeta, as histórias seriam variadas, a raiz delas não diferente de orgulho e egoísmo. Então, as nossas provas são muito semelhantes, mas nós vivíamos um período muito especial, de muita dificuldade. E sabe aquela situação onde você não enxerga nada que você possa fazer por você mesmo? Só tinha que esperar. Os problemas se avolumavam, os problemas eram grandes, mas não tinha nada que nós pudéssemos fazer por nós. Aí começamos a pensar, quais são as intenções de Deus quando nos coloca numa situação onde não tem nada a ser feito, só esperar. Mais que isso, o que fazer quando não há nada a fazer? E assim começou a nossa busca. No entanto, eu faço uma observação aqui, que mediante a essa explanação, o que nós falaremos hoje, ela está pautado por pessoas que vivem dentro desta situação, ou seja, você está numa condição onde você já fez tudo o que podia a benefício próprio, não tem mais o que fazer, só sobrou esperar. É com vocês que nós vamos falar. Se esse não é o seu caso, já que você veio, não vá embora. Porque a vida muda e nos coloca em posições variadas, então uma hora você vai se ver assim, porque a vida tem esse capricho. Em várias situações, ela vai colocar você e Deus. Ponto.
Nem marido, nem esposa, nem amigo, nem casa espírita, ninguém vai poder fazer nada por você. É você e Deus. E nós falamos isso, desta particularidade, onde só sobra esperar, porque eu vejo, e os amigos também, muitas pessoas que vêm à casa espírita pedir para Deus aquilo que compete a ela realizar. Como, por exemplo, as pessoas vêm para a casa espírita e falam assim: Senhor, dai-me felicidade. Cá entre nós espíritas, como é que dá felicidade? Se é uma aquisição da alma, é uma construção como resultado de você colocar em prática tudo que aprende aqui. Como é que eles vão dar um fruto que aguarda a nossa adesão aos valores do bem para nos acumular de bênçãos? Não tem como dar felicidade. Se tivesse como dar, toda criança tinha porque a mãe dava. Mas não tem como dar. É construção interior. E isso me remete a uma situação muito interessante, narrada por Humberto de Campos, onde refere-se à morte de Lázaro. Eles foram chamar Jesus, que Lázaro estava muito mal, e Jesus chega atrasado, 4 dias depois da morte de Lázaro. Chegou lá, estava todo mundo olhando de cara feia para Jesus, igual a gente faz quando ele fala não para a gente. E eles começaram a falar: Jesus, o senhor demorou, chegou atrasado, Lázaro já morreu. E naquela época, as pessoas eram sepultadas em grutas, em cavernas, depositava-se o corpo morto, rolava uma grande pedra que ficaria servindo de porta, e assim estava concluído. E agora Jesus chegou ali, Lázaro morto, passado vários dias, e Jesus diz o seguinte: abram a gruta, rolem a pedra. E algumas pessoas até questionaram: mas Senhor, já faz vários dias, ele cheira mal. E Jesus insiste: abram a caverna, rolem a pedra. As pessoas se juntam e com esforço descomunal movem a grande pedra que estava servindo de porta, e Jesus diz: Lázaro, sai! E Lázaro saiu, envolto em panos, porque assim determinava a lei, mas estava vivo. As pessoas ficaram felizes, se abraçavam, choravam. Podemos imaginar que estar presente ali deveria realmente ser um momento muito especial. Lázaro estava vivo de novo, foi uma festa. No entanto, quando aquela noite desabou, foi todo mundo embora, estava apenas Jesus com o seu grupo de discípulos, eles começaram a ter uma dúvida. Aí ficou um assim para o outro: pergunta você. Não, pergunta você. Quer que eu pergunte? Pergunta você. Um falou: deixa que eu pergunto. Foi lá e falou assim: Jesus, nós temos uma dúvida. Que dúvida? É o seguinte: se o Senhor pode falar para um homem morto, vive, e ele obedece, ele vive, o Senhor não poderia falar para aquela pedra: pedra, sai, e a pedra saía? Jesus entende a necessidade dos discípulos e responde num doce aramaico dizendo assim: ressuscitar Lázaro vocês ainda não podiam, então eu faço. Carregar pedra vocês já podiam, então é com vocês. E a mesma regra se opera até os dias de hoje. Tudo aquilo que você puder fazer por você, Jesus não fará. Porque nós não podemos esperar que o mestre venha resolver, equacionar aquilo que compete ao discípulo realizar. Então, por isso que nós falamos: se você tem um problema, uma dificuldade, um obstáculo, e tem algo que você possa fazer por você, é de sua responsabilidade. Os Espíritos até apoiam as suas iniciativas. Mas voltando para o dia de hoje, se você fez tudo o que podia, não sobrou mais nada, só sobrou esperar, nós entramos nessa história daqui para frente. Porque assim estávamos nós, só restou esperar. Não havia nada que nós pudéssemos fazer. E eu pensando assim: qual é a intenção dos Espíritos de Deus para nos colocar numa posição que não tem nada para fazer? E aí, eu achei um papelzinho, essas mensagens, estava escrito um salmo, que era exatamente esse: espera, pois, no Senhor, anima-te. E eu falei: alguma coisa tem aqui.
Porque eu estava querendo saber por que eles nos colocam numa posição onde só resta esperar. E eu acho um papelzinho, espera no Senhor. Aí eu pensei, deve ter algo de diferente entre esperar e esperar no Senhor. Esperar no Senhor deve qualificar o processo de espera. Aí comecemos a estudar. Aí você vai encontrar assim lá, esperar. Se fosse pegar qualquer um dos nossos dicionaristas, lá vai estar assim, esperar. Inação, não fazer nada, aguardar. E todos os amigos já sabem. Então o que é esperar? Não fazer nada. Só ficar esperando e acabou. Mas a pergunta é, e o que é esperar no Senhor? O que significa esperar no Senhor? Quais são as diferenças, as características que diferem quem espera de quem espera no Senhor? Há de ter um diferencial. E aí começa o nosso trabalho. Estabelecer as diretrizes de quem espera no Senhor. E assim fizemos. Entre os itens mais relevantes que traçam o perfil de quem espera no Senhor, o primeiro é o seguinte: quem espera no Senhor, espera sem precipitação. O que é precipitação? Resolver tudo já agora. E todo mundo passa por isso. É mais ou menos assim. Sabe quando você tem um problema espírita, você tem esse problema há 10 anos, 5 anos, 3 anos, ou até 20 anos, aquilo te atormenta, é um problema que te acompanha, de repente, a dor é tão grande, a dificuldade é tão amarga que você fala assim, resolvo hoje, de hoje não passa. E passa. Passa, porque tudo que você fizer com precipitação, toda solução imediata, significa que vai dar errado. Vai dar errado. Prova disso? Olha a tua vida. Marido e esposa discutem, brigam, vou embora dessa casa, e vai. Logo, estão juntos de novo. Porque todas as vezes que agimos com precipitação, agimos errado. Porque precipitação é algo que é decidido pelas emoções. E as emoções não servem para tomar decisão. Tomar decisão é um atributo da inteligência, da razão. Então, quando invertemos os papéis, dá errado. É igual filho. Vocês têm filho? Uma hora o filho fala que a casa do pai é muito difícil, porque todo filho acha que o pai é ruim, até ter um chefe. Aí ele fala, vou embora dessa casa é inferno. Aí ele pega e vai embora de casa. Passa uma semana, sabe o que ele descobre? Que a comida não faz sozinha. E que a roupa não é pôr na máquina e já sai. Não, dá trabalho. Aí ele vai dando um arrependimento. Pois é. Sempre que age com precipitação, dá errado. E a origem disso é muito interessante, é mais ou menos assim. Espírita, lembra de quando vocês estavam vivendo nas cavernas, sim ou não? Não faz tanto tempo, vocês lembram? Lembra, não faz tanto tempo. Eu lembro de ter visto vocês lá. Estava na caverna, as primeiras encarnações da alma humana. Allan Kardec define simples e ignorante, marco zero da evolução e do adiantamento. Estava você lá, na porta da sua caverna. Conforme orienta Allan Kardec, o espírito é o princípio inteligente. Então a inteligência já estava ali teimando para progredir. Você estava ali limpando a sua caverna, varrendo a sua caverna. De repente apareceu um tigre. A sua inteligência fez assim, ó. Será que é bom correr? Comeu, morreu, volta para a erraticidade. E todas as vezes que o espírito mergulha na matéria, ele aprende. Voltou para a erraticidade, passou um tempo, nasceu de novo, estava lá você na porta da sua caverna, limpando. Eu não sei o que faz na caverna, mas você estava fazendo, lá arrumando sua caverna. De repente aparece um leão. A inteligência fala assim, será que tem perigo? Comeu, volta para a erraticidade. E o ciclo foi várias vezes, até que em um determinado momento houve uma transformação em você. A sua inteligência e as suas emoções conversaram e a emoção falou assim para a inteligência, vamos fazer um teste? Deixa eu ir primeiro, você vai depois. Eu acho que vai dar mais certo.
Vamos bem. Você nasceu de novo, mergulha na matéria, estava lá na porta da sua caverna limpando as coisas, apareceu uma onça, a emoção falou, corre! Aí você saiu correndo. Lá na frente a inteligência veio e falou assim, ainda bem que a gente correu. Aí a gente entendeu que começava a dar mais certo deixar com que as emoções decidissem para aquela época da nossa fase espiritual, para aquele período. E assim foi indo durante várias encarnações, as emoções decidindo por nós. Porém, Allan Kardec vem nos trazer o período da razão, tanto que nos indica a fé raciocinada. Não adianta crer, o importante é saber por que se crê. E ele quer dizer o que com isso? Chega das emoções. As emoções nos trouxeram até aqui. Agora a inteligência deve ocupar o seu lugar. Porque para essa nova fase do amadurecimento das consciências, quem tem que decidir a sua vida é a inteligência, é a razão. Quando as emoções decidem por você hoje, dá errado. E por essa razão, que quem age com precipitação para resolver um problema, dá errado. Porque os espíritos querem que você pense no seu problema, amadureça, estabeleça planos, crie métodos. É o desenvolvimento da inteligência hoje que eles pedem de nós e não mais das emoções. Embora a gente insista ainda em nos manter fixado nas emoções, até porque é muito mais fácil. Vocês já foram no shopping, sim ou não? Já foram fazer compra no shopping? Já compraram coisa errada, sim ou não? Sabe por que você comprou errado, espírita? Porque é o seguinte, você vai buscar uma calça que é uma calça preta, aí você entra no shopping, aí você fala assim para a moça, tem calça preta? Ela fala, vou ver. Ela vai no estoque, tem 350 calça preta, ela volta com uma e fala assim, é a última, só tem essa, vai demorar para chegar, é a difícil de vir, tem mais de 300 calças lá, só tem essa. Sabe o que ela está fazendo? Conversando com a sua emoção. Nesse momento a emoção fala assim, gente, vamos perder, é a última, não precisando. Aí você compra sem pensar, chega em casa, abre o guarda-roupa, tem 3 igual. Você fala assim, gente do céu, o que aconteceu? Será que é obsessão? Não, é as emoções. Emoção não serve para decidir. Então quem age com precipitação sempre age errado. Então o problema que está na tua vida hoje, ele assenta-se numa causa nobre por uma finalidade útil. Ele está na sua vida para te ensinar alguma coisa. Enquanto não aprender, você vai ficar com ele. A pergunta é então, esse tipo de vida, esses desafios que você enfrenta, você já aprendeu tudo que poderia com ele? Você já poderia ficar livre disso? Porque enquanto as emoções ficarem dominando esse círculo, nós não chegamos a lugar nenhum. Então quem espera no Senhor, espera sem precipitação. Analisa a própria vida, estuda a própria vida, tenta entender quais são os interesses de Deus para te colocar nessa condição, nessa situação, seja ela qual for. Esse é o primeiro atributo. Mas há uma outra situação que caracteriza quem espera no Senhor. E é o seguinte, quem espera no Senhor, espera sem ansiedade. A ansiedade é muito interessante, não é? Ansiedade é muito... Porque o mundo ficou tão rápido que a gente está apostando corrida com o mundo. Já viu isso ou não? Porque... eu ia falar na minha época, não. Na época de vocês, era assim. Escrevia uma carta, colocava no correio, esperava 15 dias para chegar, a pessoa recebia, lia, demorava uma semana para escrever outra, a resposta. Ia no correio, colocava para você, é mais 15 dias para voltar, 60 dias você já sabia o que ela queria. Hoje a gente manda um WhatsApp, acabou de mandar, 2 segundos depois, você fala assim, olha lá, não vê, não sei para que tem, não vê, ó, dá uma olhada, não adianta. É assim. Então a gente, nesse ritmo, a ansiedade foi tomando conta da gente. E a gente começou a apostar a corrida com a gente mesmo. Aí você fala assim, mas Roosevelt, eu vejo aí os médicos falam que ansiedade é patologia, é doença. Claro que é.
Hoje é. A alma atormentada adoeceu o corpo, causa e efeito. Então hoje a gente vive sempre com pressa, sempre atrasados, é a ansiedade. Para falar dela, apoio-me em Sócrates. E falo de Sócrates porque Allan Kardec incluiu Sócrates na estrutura da doutrina espírita. E Sócrates vem nos dizer o seguinte: onde o meu pensamento estiver, é lá que eu estou. Isso define ansiedade. Não é onde você está fisicamente. Onde o meu pensamento estiver, é lá que eu estou. Então, como é que acontece com a gente? É assim, espírita. Você vai trabalhar. Enquanto você trabalha, o seu pensamento está no que você vai fazer depois do trabalho. Você vai trabalhando e a cabeça está assim: bom, saindo daqui, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer. Conclusão, não trabalha direito. Quando você sai do seu trabalho, você vai para o compromisso que você tinha. E no compromisso que você tinha, enquanto você faz, você fica assim: bom, e pensar que hoje ainda tem centro, né? Então tem que ir no centro, tem que pegar meu filho, tem que fazer isso, então não vai lá direito. Aí você vem para o centro. Chega no centro, em que você senta, fica todo mundo quietinho assim, olhando para mim, e eu acho que está todo mundo prestando atenção em mim, mas dentro está assim: saindo daqui, eu tenho que fazer isso. Conclusão, a gente nunca está onde está. Então a gente não faz, trabalha mais ou menos, é pai mais ou menos, é mãe mais ou menos, cuida da família mais ou menos, vai no centro mais ou menos, é tudo mais ou menos. Porque a gente nunca está inteiro num lugar só. Então a ansiedade é um descompasso. Você está no presente e a sua mente no futuro. Não nos encontramos, e dentro disso nascem todas as perturbações. Então quem espera no Senhor, espera sem ansiedade. Você tem que estar presente em tudo que você faz. Há uma frase de André Luiz, que é um espírito que eu pouco cito, mas ele é de uma precisão cirúrgica com relação à ansiedade. Ele diz assim: você já viveu séculos, está diante de milênios, está com pressa para quê? Exatamente isso. Nós nunca vamos escapar da vida. Pressa para quê? Se você vai viver para sempre. E isso vem nos ensinar a domar a própria alma, a corrigir os nossos impulsos, a tomar conta de nós próprios para ficar exatamente onde estamos. Aí você diria assim: mas Rússio, e como é que eu faço para controlar a minha ansiedade? Nem meu médico consegue, porque não há comprimido que mude comportamento. A sua medicação, se você toma, pode tomar. Afinal de contas, a medicina está no mundo a serviço da providência divina. No entanto, domar a sua alma, não entregue isso a comprimidos, a remédios, porque não vai dar certo. É você que tem que começar a conscientizar e ficar no lugar que você está. Por que as pessoas vêm para a casa espírita e aí elas ficam ouvindo palestras e curso e estudo, depois no final ficam vazias, não leva a nada, percebeu ou não? Vou dar um exemplo. Você vem do centro, fica aqui ouvindo a palestra, 1 hora de palestra, aí você vai embora. Aí você vai embora no dia seguinte e encontra alguém que não veio. Aí você fala assim: você foi no centro ontem? Não fui. Você não foi? Não fui. Eu fui. E a palestra foi boa? Ah, foi tão linda, pena que você não foi. A palestra foi tão linda. Aí assim: ah, é? E ele falou do quê? Ah, ele falou de como é que eu... Ah, tão lindo, pena que você não foi. Compreende ou não? E sabe o que acontece? A ansiedade. A gente senta e a mente fala assim: eu vou dar uma saidinha, já volto, né? E aí a gente fica totalmente perdido, querendo que tudo com pressa, tudo rápido. Agora mesmo tem gente pensando assim: será que a palestra vai demorar? Vai. Então não adianta. E compete a cada um de nós fazer o quê? Quando percebe que a mente viaja, chamá-la de volta. Esse é o caminho. Quem espera no Senhor espera sem ansiedade. Quando a vida fecha todos os caminhos, não sobrou nada para você fazer, ela quer que você olhe para dentro. Então a questão é: está tudo dando errado, não há o que fazer. O que Deus quer? Que você domine a sua alma. Aí na hora de trabalhar, sabe o que você faz? Só trabalhar. E na hora de namorar, só namora.
E na hora de ficar com seu filho, só fique com seu filho. E na hora de vir para o centro, só fique no centro. Isso vai dilatar sua capacidade e vai resolver muitos problemas de convivência, porque hoje nós sentimos solidão mesmo no meio da multidão, porque nós estamos desencontrados de nós próprios. O pai abre o jornal e vai brincar com o filho. No final, sabe o que acontece? Ele nem leu a notícia, nem o filho sentiu a companhia do pai. Então, para, espírita, está dando errado. Quem espera no Senhor, espera sem ansiedade. Pergunte a você o tempo todo, qual é a prioridade agora? É ficar no centro? Fica aqui. Foi trabalhar? Qual é a prioridade agora? Trabalhar. Foi sair com a sua esposa, com o seu marido? Qual é a prioridade? E assim funciona. Porque senão, espírita, se não entender isso, a gente não vai conseguir nem descansar. Já viu isso ou não? Você tem uma semana horrível, difícil, assim, não vejo a hora que chega domingo, porque domingo eu vou descansar. Não vejo a hora. Domingo eu vou descansar. Aí chega domingo, você acorda de manhã e fala assim, pensar que amanhã é segunda, hein? Pronto, já não vai descansar, mas já começou a trabalhar no domingo. Então o Espírito compreende. Olha para dentro de você. Começa a ficar no local onde você está. Quem espera no Senhor, espera sem ansiedade. Essa é a segunda característica, mas tem mais uma. Essa nem precisaria, mas eu vou falar porque já que está citado na obra e o Evangelho fala dela, então nós vamos falar, que é o seguinte: quem espera no Senhor, espera com paciência. Paciência é muito legal, não é? Paciência é muito legal, porque a gente gosta tanto de falar que tem paciência, que quando percebe que não tem, fala, perdi a paciência. Só que paciência não é coisa, a gente perde coisa. Paciência é atributo da alma, ou tem ou não tem. Então quando você diz, perdi a paciência, não é que você perdeu, você descobriu que nunca teve. É igual extintor, tem extintor aqui. Sabe quando tem um extintor na parede? A gente chega, tá lá dentro, tá. O extintor tá lá. Se olha o extintor, você fala assim, pessoal, todo mundo tranquilo, hein? Qualquer problema, o extintor está ali. E passa 1 ano, 2, 5, 10. Todo mundo olha o extintor, está ali, tá? Se com problema, o extintor está ali. A gente nunca lembra dele. Um dia, pega fogo no centro. Que não seja hoje, Senhor. É só um exemplo. Pega fogo no centro. O que você faz? Extintor. A hora que você corre lá no extintor, está vencido há 10 anos. Aí você descobre que nunca teve um extintor. Era ilusão. Paciência é assim. A gente não tem e acha que tem, até que descobre que não tem quando diz que perde. Agora, espírita, onde está a base para você ter a paciência ou a ciência de se manter em paz quando não tem nada a fazer a benefício próprio, só sobrou esperar? Como é que eu vou ter paciência? E a explicação é razoavelmente tranquila, porque assim, primeiro lembre-se que o grande trabalho da paciência é interior de novo. Está tudo dando errado, o seu mundo caindo lá fora e você mantendo-se em paz por dentro. Olha o tamanho do trabalho que é esperar. E a gente achava que era só não fazer nada. Mas esperar no Senhor assenta-se nisso. O mundo está desabando à tua volta e você no intenso e difícil trabalho interior para se manter em paz, mesmo assim. Já conseguimos entender quais as intenções de Deus quando nos faz não ter nada o que fazer, só esperar. Quer chamar a nossa atenção para dentro. Não tem o que fazer, só sobrou esperar. Imagina que Deus está falando assim, sabe o que acontece? Porque eu não vou deixar você continuar. Aquilo que você já aprendeu, não tem que aprender mais nada. Aquilo que você já aprendeu no centro, você já aplica na sua vida? Não? Então não precisa aprender mais. Precisa aplicar o que já aprendeu. Aí eles param a nossa vida e fica esperando a gente aplicar o que já sabe, para depois nos dar coisas novas, por uma questão absolutamente lógica.
E a paciência, ela só consegue ser mantida quando nós nutrimos a realidade que divulgamos. Por exemplo, Deus é soberanamente justo e bom. Concordam comigo, sim ou não? Com esse desânimo, vocês não convenceram eu. Vocês querem convencer Deus. Mas vamos fazer de novo para ficar bonito na gravação. Quem não concorda, minta, tá bom? Vamos lá. Deus é soberanamente justo e bom. Concordam sim ou não? Sim. Soberanamente significa o mais alto grau. Não existe erro. Não há erro na vida. Agora você já pode olhar para a sua. Se não há erro na vida, olha a sua situação financeira. Olha a sua condição de saúde. Olha os parentes à sua volta. A cidade que você vive, o trabalho que você tem. Por quê? Justo esse. Esse é o caminho da paciência. É conseguir enxergar além dos acontecimentos. Vou dar um exemplo. Você bateu o carro. Tudo bem ou não? Exemplo. Você bateu o carro. O espírita vai e fala assim: o que aconteceu? Bati o carro. O ateu bateu o carro. O evangélico bateu. Todo mundo vê que bateu o carro. Porém, espírita, você deve ver como espírita, não como todo mundo. E como é que um espírita vê que bateu o carro? Ele vai além do carro batido. Enquanto todo mundo está vendo o carro batido, você, espírita, tem que ver assim: bati o carro. Qual é a lição? O que eu tenho que aprender com isso? Não fica parado na batida, vai além. Os meus filhos têm esse perfil de dificuldade, de problema. Qual é a lição? Vai além. Eu tenho esse companheiro, essa dificuldade, esse obstáculo. Qual é a lição? Porque se Deus é soberanamente justo e bom, segundo vocês me disseram, então não há erros. Você está posto no lugar adequado, não é o melhor lugar, mas o adequado para aquilo que necessita aprender, necessita experimentar. Então, para esperar no Senhor, quando não tem nada para fazer, Ele quer que você dê atenção para dentro e comece a mensurar a sua vida, a pensar na sua vida. Por quê? A vida me colocou nesta situação que eu não desejo, mas ainda estou. O que eu não aprendi ainda? O que falta eu aplicar? O que eles querem que eu amadureça mais em mim, que eu não estou entendendo? É esse o caminho. Então, quando não tem nada a fazer por fora de você, acredite, tem um grande trabalho a ser feito dentro de você. Então, quem espera no Senhor, espera com paciência. E eu vou falar só mais um, para que a gente se adeque ao nosso tempo, e esse é muito legal. É o seguinte, espírita: quem espera no Senhor, espera sem reclamação. Que reclamação a gente gosta de reclamar, ou não é? Está já entranhado na nossa estrutura social, na nossa estrutura emocional. A gente gosta de reclamar. E quando alguém reclama e a reclamação dele é maior que a nossa, a gente até mente só para não perder. Para ter uma desgraça maior do que o indivíduo, porque vão perder para qualquer um, é ou não é? Então a gente gosta. Está tão entranhado em nós que se um dia você sair de casa assim: hoje não reclamo de nada, falta assunto. A gente não sabe nem o que falar com as pessoas, porque é assim que a gente se comunica. Pega você, solta numa festa onde só tem gente estranha. Você não conhece ninguém e ninguém te conhece. Você fica olhando para um lado para o outro, não sabe o que fazer, olha para um lado, fica perdido. Gente, como é que eu vou fazer aqui? Ninguém me conhece, não conhece, ninguém te dá bola. Até que você fala assim: quente não? Pronto. Um já fez verdade, gente, que inferno que está isso aqui, gente. Onde já se viu? E eu fiquei sabendo que semana que vem vai piorar, você já viu? O outro já conta uma dor, o outro conta uma desgraça. Já virou amigo de infância. É só reclamar. Então, só que a reclamação, ela tem uma conotação espiritual muito grave, porque a inferioridade de um espírito é marcada pelas suas horas de lamentação, porque os espíritos nobres não reclamam. Então, quanto mais você reclama, mais isso atesta a sua condição espiritual.
Então já dá para você fazer um exercício de autoconhecimento. Olha o quanto você reclama e olha o seu nível espiritual, o seu amadurecimento espiritual. O que significa reclamar? Não concordo com Deus. Você olha para a tua vida e diz assim, gente, pode um negócio desse? Mas Deus não é soberano? E outra coisa que eu vejo, vocês acabaram de orar, falou assim, Senhor, seja feita a vossa vontade. Você acha que Deus não escuta essas coisas? Ele escuta. Ele falou assim lá, minha vontade é, Senhor. Então tá. E quando a vontade dele vem, a gente fala, gente, não dá desse jeito, gente, onde já se viu. Assim somos nós. Então a questão é, quem espera no Senhor, espera sem reclamação, sem lamentação. Alguém diria ainda, mas eu estou reclamando, mas eu tenho razão. Claro que tem. Todos nós aqui teríamos agora, pelo menos uma meia dúzia de razões para reclamar. Só que reclamar com razão continua sendo reclamação, do mesmo jeito. A questão é, eu consigo podar a mim mesmo, domar a minha própria alma e não lamentar, não reclamar, até porque isso é contagioso. Só se chegar num lugar que você começa a reclamar, todo mundo reclama junto. Então nós começamos a trabalhar para a desconstrução do mundo de paz que nós falamos que queremos. E nós pior ainda. Porque imagina a cena espírita, você vê aqui no centro. A gente fala de amor, do Evangelho, de Jesus, vai falando um monte de coisa. Aí você sai daqui e para na primeira fila que você acha. Banco, quitanda, padaria, qualquer coisa. Você para na fila, e fila é muito bom, né? Tem alguém na sua frente, tem alguém atrás, e fila em mundo de provas e expiações nunca anda. Pode não ter ninguém, ela não anda, né? Aí quem está na sua frente fala assim, que inferno esse negócio, hein? Quem está atrás fala, você não viu ontem como é que estava? E você, espírita, no meio fala, é verdade, é verdade. E aí ficamos pensando, vim no centro para quê? Se é para se comportar igual aos que não vieram. Vim no centro para quê? Se é para ser igual àqueles que não vieram. Há de ter em nós algo que nos diferencie, algo que nos faça... Se Deus é Pai, temos que trazer dele traços de caráter que ateste essa paternidade. Então quem espera no Senhor, espera sem reclamação, sem lamentação. Mas eu tenho que parar por aqui. Eu tenho que parar por aqui porque sempre que tem uma frase do Evangelho, tudo que é mais difícil fica depois da vírgula. Vírgula é um perigo. Aí você vai ler assim, espera, pois, no Senhor, vírgula, anima-te. E aí que está o problema. Sabe o que significa isso? É para agir sem precipitação e animado, sem ansiedade e animado, com paciência e animado, sem reclamação e animado. E aí nós vemos o tamanho do problema à nossa volta, porque as pessoas são tristes. A gente acabou de andar na rua do comércio hoje, ninguém olha na cara de ninguém, está todo mundo olhando para baixo, vai ficar uma manada que vai, uma manada que vem. E chamamos as pessoas de irmãos. Então alguma coisa está errado. E manter-se animado, que não é rir à toa, mas enfrentar a vida com dignidade, olhando de frente os nossos problemas, isso é fundamental. E Jesus nos pede ânimo em muitas situações. Por exemplo, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, olha, o mundo bateu em mim igual bate em vocês. Eu achei um caminho para vencer. Vou te explicar. Anima-te. Enfrenta os teus problemas com dignidade, com retidão. Esforça-te. Seja o melhor que pode. É assim. Aí você fala assim, mas Roosevelt, pensa que é fácil em mundos como o nosso ficar animado? Claro que não é fácil. O Evangelho não vai se dedicar a nada que é fácil. Se está no Evangelho, é difícil. Se está no Evangelho fácil, eles estão deixando para a gente achar sozinho. Se está lá, pôr na sua vida, é sempre difícil. E manter o ânimo é difícil. Por quê?
Porque estar animado exige uma condição, que é manter-se ligado a Deus, a fonte geradora de vida. E através, primeiramente, da oração. Sempre que posso, falo da oração. Sem a menor preocupação em ser repetitivo, porque nós oramos pouco e oramos mal. Pelo seguinte, espírita, quando é que você ora? Quando você ora para dormir? Deixa eu ver se eu adivinho. Você deita na cama, apaga a luz, puxa a coberta, ajeita o travesseiro, espera climatizar, aí começa assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. No dia seguinte acorda e fala amém, né? Se for espírita, assim seja. Mas é a mesma coisa. Então, deixa eu contar para você, espírita, essa oração não conta. Não conta. Não passa o teto do seu quarto, não chega a lugar nenhum. Então, quando eu falo que para nos mantermos com ânimo avivado é necessário estar ligado a Deus, é para que vocês entendam que o momento da oração é o momento mais importante da sua vida. Nada é mais importante que isso. É o único momento onde você pode levantar dos escombros de um mundo de provas e expiações e dores e se ligar a algo estelar, a fonte geradora de vida. Então prepare-se para orar, igual se prepara para passear, igual se prepara para sair, igual se prepara para um monte de coisa. Chegou na sua hora, você, agora eu vou orar. Lembrando que é para você sair sozinho, porque esse tipo de oração não cabe dois, só cabe um, você e Deus. Qualquer outra pessoa atrapalha. É diferente da oração que fazemos aqui todos juntos, mas essa oração é para, só cabe dois. É você e Deus. Aí você sai e vai orar. Aí conta a sua vida para Deus. E quando você fala assim, conta os seus problemas, sua vida para Deus, as pessoas falam assim, mas contar, ele já sabe, ele é Deus, eu sei que ele sabe. Mas ele quer se relacionar com você. E para acontecer relacionamento, tem que existir diálogo. Então finge que Deus não sabe. Fala, Deus, vou te contar a última, hoje foi difícil. E conta. Porque relacionamento te leva para um outro grau de relacionamento com Deus, que é a intimidade. Aí você vai conseguir ânimo para enfrentar os seus problemas. Entendendo a necessidade de ter intimidade com Deus, com a fonte que gera a vida. Na prática, é mais ou menos assim, espírita. Vocês já foram em parque de diversão com criança, sim ou não? Filho, né? Imagina você está andando lá, aqueles parques enormes, você de mãos dadas com seu filho ou com seu neto, sei lá, 5, 6, 7 anos, está andando você e o seu filho pelo parque, pai e filho. E o seu filho pequenininho olha para tudo à volta e fica encantado. Ele olha as luzes piscando, ele olha aquele monte de barraca com doce, com brinquedo, com jogos, ele vê aquela multidão, tudo escuro, as luzes piscando ganham um colorido especial, ele fica feliz da vida. De repente, por um acontecimento qualquer, um descuido, a mão sua solta da mão do seu filho. 2 segundos, ele olha do lado, não te vê, o desespero aparece. Aí ele começa, aquele monte de luz piscando agora é medo, aquela multidão agora é perigo, é risco, aquelas barracas cheias de brinquedo e doce não tem mais graça, ele é tomado por um terror, ele fica desesperado, quando de repente uma mão estica e pega na dele, é do pai dele. 2 segundos depois, a multidão não é mais perigo. As luzes voltam a ser beleza, a ter graça. As barracas já começam a dar vontade de ir de novo. 2 segundos ele se transforma. E sabe o que mudou? Só a ligação com o Pai. Todo o resto é igual. Por essa razão, eu sei que você tem grandes desafios na sua vida. E não é porque eu sou médium, é porque quem me disse foi Allan Kardec. Que se o mundo é de provas e expiações, é para todo mundo. Tem gente que sabe sofrer melhor e tem gente que não serve nem para sofrer, mas todo mundo vai sofrer. A gente vai sofrendo e criando mais obstáculos para nós próprios.
Então, esperar no Senhor é fundamental entender que trata-se de um diálogo interior. E para nos manter animado é necessário olhar nossa vida com responsabilidade, parar de contar coisa ruim para as pessoas, porque isso é o nosso estado natural. E quando eu falo de parar de contar coisa ruim, sabe por quê, espírita? Porque nós temos o impulso de destacar tudo que não está dando certo na nossa vida. E todos nós teríamos muitas situações assim. Só que aí vem Jesus e ele fala assim: se os teus olhos forem bons, só se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Sabe o que ele está falando? Nessa enxurrada de provas e expiações, eu deixei uma coisa boa no teu dia. Acha e se apegue a isso. Está tudo dando errado, eu sei, mas tem uma coisa boa. Eu quero que você treine os seus olhos para achar isso no meio de tanta coisa dando errado e se apegue a isso. É treino. Como é que vence isso? Aceitando o treino. É começar a vir na casa espírita e sair daqui disposto a praticar aquilo que aprendeu. Ou nós não chegaremos a lugar nenhum. Então, esperar no Senhor é algo muito especial, porque é tudo que nós podemos fazer quando aparentemente não há nada a fazer. É um convite para olharmos cada nós para nós, cada um a si mesmo, no nosso interior. E assim, promover as transformações fundamentais, necessárias, que se você quiser dar a Jesus um testemunho, uma prova. Eu queria dar uma prova para Jesus de que eu confio nele. Queria dar uma prova para Jesus de que eu entendi o Evangelho. Só tem uma. É atravessar mundos como o nosso, mantendo o ânimo elevado, na certeza de que eu nem sei por que é que eu sofro, mas Jesus sabe. Então, eu vou ficar tranquilo por causa disso. Jesus sabe. É o maior testemunho que uma alma pode dar. Enfrentar as suas dores, mantendo o ânimo elevado. E por essa razão, pela doutrina espírita ter chegado na nossa vida num momento tão especial, onde todos nós podemos fazer da nossa atual encarnação uma encarnação absolutamente especial, é que nós agradecemos, oramos hoje, inspirados por Meimei, que nos diz assim: não perca a sua fé entre as sombras do mundo. Mesmo que os teus pés estejam sangrando, segue à frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si, porque o maior infortúnio é sofrer as privações da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflições ou ameaçando-te com a morte. Não esqueça, porém, de que amanhã é um novo dia. Muito obrigado, senhores. Saber o que ele falou, aí você fica acordado, porque lá no celular fica acordado, não fica? Então, vamos assistir lá também aquilo que a gente aprendeu tanto nas palestras, como nos evangelhos. Eu falo muito isso daí. Você não entendeu que a pessoa explicou o evangelho? Não. Ó, está lá o evangelho, está lá. Pega aquele item, aquele capítulo, e você vai entender, né? Então, minha gente, como vamos encerrando agora, depois vocês têm que falar mais alguma coisa, não sei. Eu quero todo mundo encerrando comigo, porque todo mundo está percebendo que eu não estou bem na voz, eu estou muito rouca, eu sou teimosa, por isso que eu estou aqui, né? Os outros não foram indo, mas aqui eu faço uma força de vir, e nessa idade minha também não é brincadeira, né, gente? Eu estou bem rouquinha, não.
cantem comigo, porque todo mundo sabe fazer esse encerramento. Oração de Francisco de Assis. Cantem comigo. Casa é nossa, mas desde já fica aqui o nosso agradecimento. Roosevelt, Jô, muito obrigado, que vocês possam sempre que possível estar conosco. Santa, obrigada. A prece cantada, ela emociona, né, gente? E todos vocês também por estar aqui. E agora fiquem mais um pouquinho, vamos confraternizar junto. Boa tarde.